Vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê direção para este momento em que estamos aqui reunidos para receber Sua palavra. Pai, no nome de Jesus, o Teu amado Filho, nós dedicamos esse tempo para recebermos de Ti aquilo que o Senhor tem para nos confiar. Mais uma vez, te pedimos encarecidamente no nome do Teu Filho Jesus, derrama a Tua misericórdia por meio da Tua voz, da Tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos, dá-nos força, Senhor, para concentrar nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para receber a Tua palavra. Senhor, nós temos um coração extremamente agitado. O inimigo procura nos distrair de todas as formas, até mesmo usando a fraqueza e o cansaço da nossa carne. Senhor, mas nós te pedimos, desperta os nossos ouvidos, a nossa atenção, atrai-nos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez. Amém. Meus amados em Cristo, esta é a última palavra que estarei compartilhando com vocês neste encontro e, portanto, quero aproveitar o máximo desse tempo para que nos concentremos em pontos essenciais e vitais no que concerne este encargo. Estamos estudando como nosso texto áureo, nosso texto base, o capítulo 22, especialmente o capítulo 22 e também o 23 do livro de 2 Reis, sobre a vida de Josias. Já vimos alguns pontos ali, aquela triste condição espiritual que a nação de Judá se encontrava. Se você puder observar, estudando a partir destes capítulos, que o povo de Israel estava há 22 anos e 6 meses e meio, 22 anos e meio do cativeiro da Babilônia. Talvez eles não soubessem, possivelmente, claro que não, a não ser depois que as mensagens de Jeremias vieram à tona com muita ênfase. Mas aquela nação não tinha ideia do que estava por vir. Porém, Deus sim. E o Senhor permitiu que acontecesse este episódio tão importante naqueles dias de Josias. O Senhor levantou Josias. Josias já havia sido profetizado por Deus aproximadamente 300 anos antes de nascer. E agora você olha que Deus move o coração daquele rei. Embora a nação não atendeu, a nação não respondeu, todo aquele arrependimento era simplesmente um ato superficial e religioso. Não houve nenhum arrependimento nos dias de Josias, exceto o coração dele e aqueles poucos piedosos que cercavam ele. E por essa razão, irmãos, nós temos o cativeiro de Judá. A Babilônia entra e devasta aquela cidade. E o que nós encontramos ali? A casa de Deus em ruínas e a palavra de Deus em escombros. E foi a partir daí que o Espírito Santo foi nos direcionando na sua palavra para entender a nossa própria realidade. Ontem nós buscamos apenas uma realidade quanto à situação espiritual daquele povo, que era de apostasia, e podemos refletir um pouco sobre este assunto, apostasia, baseado basicamente em 3 textos. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Então aqui nós vimos, primeiro, o esfriamento do amor relacional, do amor espiritual, do amor na sua esfera mais elevada, o amor ágape, isto é, o esfriamento do nosso relacionamento com Deus. Depois nós podemos ver, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, a disseminação do engano doutrinário. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, nós vimos a degradação social e espiritual da nossa geração. Meus irmãos, o que nós necessitamos nessa hora como igreja? Dentre muitas coisas, no que se restringe a este encargo, a este tema, a restauração e a centralidade da palavra, o que nós necessitamos é que o Senhor possa levantar homens que expressem os ministérios de Cristo como profeta e como mestre na sua casa. Essa é a grande necessidade. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para ilustrar este ponto, este tema que nós vamos estudar hoje, aqui no livro de Números, no capítulo 9. Vamos meditar aqui em algumas porções para que o Senhor nos ajude a entender de maneira bíblica como a igreja nesta presente hora necessita que seja restaurada não apenas a palavra em si, de maneira geral, congregacional, na vida de cada pessoa, mas também que seja restaurado o ministério da palavra. Porque esta é uma grande e urgente necessidade de todas as assembleias. Ter o ministério da palavra, o ministério de profetas e de mestres. Lembre-se, Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, nós vamos ver ali a lista de 5 homens. Então diz assim, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso é tão importante, irmãos. A leitura deste texto é muito significativa. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E se você observar atentamente para este capítulo 13, para o que vai ocorrer no livro de Atos, a partir deste capítulo, em relação à obra de Deus, é algo extremamente importante. Nós precisamos discernir isto diante do Senhor e ver que ali não é um simples episódio. Lá atrás, você se lembra quando Pedro, juntamente com os irmãos, no capítulo 1, versículo 13, diz: é necessário. Pedro viu ali uma grande necessidade, que se levantasse um homem que pudesse ocupar o lugar de Judas, que havia se desviado. Então eles lançam sorte, a sorte cai sobre Matias. Porém, irmãos, aqui nós vamos ver algo muito significativo do ponto de vista da prática da vida da igreja. Um princípio que governa o livro de Atos é que a vida vai à frente de todo o serviço. Todas as coisas são governadas pela vida. Quando a necessidade ultrapassa o lugar da vida, o que nós temos em Atos? Confusão. Um exemplo, Atos 6. Quando algumas viúvas helenistas estavam sofrendo com a falta da partilha correta dos alimentos. Então os apóstolos se reuniram e eles separaram homens cheios de graça e do Espírito que cuidassem das mesas. Aí eles dizem assim, de maneira clara, o Espírito diz, e Lucas
coloca os pontos nos seus devidos lugares, como fundamentos, e nós nos dedicaremos, a tradução dessa palavra é dedicar assiduamente à oração e ao ministério da palavra. Isso não pode ser mudado, irmãos. A oração e ao ministério da palavra. Como os 4 fundamentos, os 4 pilares da vida, no sentido prático da igreja primitiva, nós temos a palavra, nós temos a comunhão, nós temos o partir do pão e temos as orações, Atos 2, 42. Mas quanto ao serviço do encargo da palavra, nós temos primeiro a oração e depois a palavra. Quando você procura o ministério da palavra, sem se dedicar à oração, o que vai ser ministrado é conhecimento, o que vai ser ministrado é informação e não vida. O máximo que nós vamos fazer é trazer muitas informações, mas não vida. A igreja precisa de vida. A palavra precisa penetrar, precisa cortar. Como martelo, ela precisa esmiuçar. Nosso coração é duro, é petrificado, é carnal. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela não converte. Ela tem que ser tratada pela cruz e pela palavra, através do Espírito Santo. Então o ministério da palavra é algo sério. Sério. O Senhor nos advertiu e nos adverte aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Então aqui em Atos 6 nós temos esse ponto tão importante, e nós nos dedicaremos à oração em primeiro lugar e o ministério da palavra. O ministério da palavra tem que encontrar na oração o seu fundamento. Nós não podemos fazer das pesquisas, dos estudos, nada disso, irmãos. Essas coisas eu não estou colocando aqui como se nós não precisássemos. Claro que nós precisamos de estudar, claro que nós precisamos de ler, claro que nós precisamos de pesquisar, claro, essas ferramentas que nós temos hoje são todas importantes, mas a principal e o fundamento do ministério da palavra é a oração, não é um computador, não é uma chave linguística, não é um dicionário. Quando sua confiança está nestas coisas, tudo que você tem é uma mensagem cheia de intelectualismo. É uma mensagem cheia de informação e nada de vida. Isso tem produzido uma geração de cristãos insípidos, frios, indiferentes, vazios, com muita informação, porém sem nenhuma realidade espiritual interior. Oração e ministério da palavra. Então havia na igreja de Antioquia, e essa é a grande diferença de Atos 13 para Atos 1. Aqui em Atos 13 você vê a vida governando. Disse o Espírito Santo. Lá em Atos 1 disse Pedro, o Espírito Santo não havia sido nem derramado ainda, irmãos. Eu não estou questionando Matias, eu estou questionando princípios. Com certeza Matias foi um servo de Deus, fiel, dedicado, amoroso. Sabemos muito pouco pessoalmente, vemos ali os 12. Porém, Matias, pouco se registra, ou quase nada se registra especificamente da sua vida. Então não estou questionando ele, estou questionando princípios. A questão quando o homem, mesmo que tenha a melhor das intenções, ele tenta fazer coisas. E a diferença é quando o Espírito Santo encontra numa assembleia a liberdade de dizer: separai-me. Separai-me. Matias foi separado para o ministério. Paulo e Barnabé e Saulo foram separados para o Espírito Santo. Primeiro para o Espírito Santo e não para a igreja, não para o ministério. Separai-me, primeiro para mim, disse o Espírito. Barnabé a Saulo, aí depois vem para a obra que os tenho chamado. Consegue perceber o princípio? Então é isso que nós carecemos tanto, irmãos. Homens separados para o Espírito Santo. Homens que busquem na oração o encargo da palavra. Estes homens de envergadura que os nossos irmãos têm compartilhado aqui na segunda sessão. Se você estudar mais a fundo ainda,
porque os nossos irmãos trouxeram aqui de maneira muito preciosa e uma exposição tão clara acerca do testemunho desses irmãos. E se você conseguir cavar um pouco mais, você vai ver o quanto cada um deles tinha de maneira particular uma vida de oração. Agora, vamos entender um pouco sobre a importância do ministério da palavra. Homens que têm, da parte de Cristo, com a unção do Espírito, o encargo da palavra. Números capítulo 9, a partir do versículo 15 diz... Números capítulo 9, a partir do versículo 15, diz: No dia em que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde vinha sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se retirava de cima do tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar no qual a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por muitos dias, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando pela manhã a nuvem se erguia, eles partiam, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, então partiam. Capítulo 10, a partir do versículo 1. E o Senhor falou a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, as quais te servirão para convocares a congregação, para fazeres com que se ponham em marcha pelos arraiais. Quando as tocares, toda a congregação se juntará a ti à porta do tabernáculo da reunião. E quando as tocares, toda a congregação se ajuntará a ti à porta do tabernáculo da reunião. Mas quando tocar uma só, então a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando tocardes, então partirão os arraiais que se acham acampados da banda do Oriente. Mas quando tocardes alarme pela segunda vez, então partirão os arraiais que se acham acampados na banda do sul, tocarão alarmes para suas partidas. Ainda, por favor, versículo 13. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. Vamos olhar para esses quadros, para esses textos, e como que colocando eles num quadro, para nós termos uma visão mais contemplativa. Veja que o povo de Israel aqui, eles estão no Monte Sinai, depois de passarem ali 3 anos e 6 dias, eles agora vão partir para dar continuidade àquela peregrinação de 40 anos. Eles já haviam começado, é claro, lá atrás. Depois de 3 meses, chegaram aqui no Sinai, e agora, depois de 3 anos, eles vão partir do Sinai e vão prosseguir na jornada. Quando você lê aqui no versículo 13, quando diz, assim partiram pela primeira vez, é claro que nós sabemos que a nação de Israel já havia partido desde Ramsés. Então, desde Ramsés, eles partiram. Ramsés, Sucote, Etam, Pirairote, e assim sucessivamente até chegar ao Sinai. Pararam no Sinai durante 3 anos. Aqui o Senhor trouxe a revelação da casa do sacerdócio. O Senhor trouxe a sua lei, a sua palavra. Os princípios que iriam governar a vida social, a vida moral e a vida espiritual. Agora, depois de colocar todas essas coisas, o Senhor, Ele pede para Moisés fazer 2 trombetas de prata. Haviam 2 trombeteiros no meio do povo de Deus. E esses 2 trombeteiros é uma figura do ministério de profetas e mestres que nós encontramos no Novo Testamento.
profetas e mestres. Agora observe que no capítulo 9, nos é dito que havia uma nuvem sobre toda a congregação de Israel. Essa nuvem o Senhor trouxe para o povo lá em Etã. Deixe-me mostrar algo particular desta nuvem para vocês. Então, por favor, abram suas Bíblias aqui no livro de Êxodo. O capítulo 13 e os versículos 21 e 22. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Diz assim: o Senhor ia adiante deles. Preste atenção nessa frase. Ia adiante deles. Durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para iluminá-los, guiar e iluminar. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou de diante da face do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Busquei esses textos para lhes mostrar algo particular sobre aquela frase que eu pedi que vocês prestassem atenção nela. Ia o Senhor adiante. Se você buscar o significado desta frase, você vai ver que ela é linda. A palavra aqui é peniim, da onde vem a palavra peniel, face. O que quer dizer isto? É que, de alguma forma, aquela nuvem sobre o povo era uma revelação da face do Senhor. É como se a face do Senhor estivesse voltada para eles. Por isso que diz que aquela nuvem estava sobre a face do povo. Quando a Bíblia diz em Números 14 que havia uma comunhão muito especial entre o povo e a face de Deus, porque esse é o desejo de Deus. E se você observar este assunto de maneira particular nesta peregrinação, este era o desejo de Deus, era de se revelar e não se esconder. Uma das frases lindas que descreve isso é quando fala do anjo que ia adiante. Isaías traduz isso muito bem quando diz o anjo da sua face. O anjo do Senhor é o anjo da face do Senhor. Porque o desejo de Deus era revelar sua face. E aqui, nessa nuvem, nós podemos dizer que de alguma maneira Deus estava revelando sua face para o povo. E esses trombeteiros, qual era o papel deles? Sabe qual era o papel dos trombeteiros? Determinar o momento da marcha. Veja que o Senhor diz aqui de maneira muito clara. Ele diz que quando as trombetas fossem tocadas, diz assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida, capítulo 10, versículo 2. As farás, as quais te servirão para convocares a congregação, para fazer com que se ponham em marchas, pelas estações, pelos arraiais. Foram 42 estações, eles estão aqui na 12ª. Então, para que eles soubessem o tempo e a hora de partir, esses trombeteiros tinham que tocar a trombeta. Então, qual era o principal papel dos trombeteiros? Você pode agora imaginar? Junte a visão do capítulo 9 com a visão, olhe, de maneira contemplativa. Veja, a figura que você tem aqui, que terás a revelação. Qual era o papel fundamental desses trombeteiros? Tocar a trombeta? Não. Em primeiro lugar, o papel dos trombeteiros era olhar a nuvem. Eles tinham que ficar olhando para a nuvem o tempo todo, porque quando a nuvem começasse a se mover, eles tinham que correr e tocar a trombeta. Percebe? Porque era olhando para a nuvem que eles sabiam o exato momento que o povo deveria partir. Eles poderiam partir de dia ou poderiam partir de noite. Ninguém sabia a hora, mas os trombeteiros, eles compreendiam o momento.
Quando a nuvem começava a se mover, então eles tocavam a trombeta, eles deveriam estar de prontidão. Irmãos, este é o papel dos profetas e dos mestres, homens com encargo da palavra. São homens que devem estar em prontidão, por isso a oração. Oração é olhar para a nuvem. Oração é penetrar o trono de Deus. Oração é penetrar os céus. Oração é buscar o tempo e a vontade de Deus. Por isso que há essa necessidade, oração e o ministério da palavra. Para que se toque a trombeta é necessário olhar para a nuvem. Para que se ministre a palavra é necessária a oração. Que figura linda nós temos aqui, irmãos. E como nós carecemos em nossas assembleias, como nós carecemos nesta hora de irmãos que sejam trombeteiros de Deus, que possam nos dizer a que horas estamos da noite. Guarda, encargo de Dumar, gritam-me disso aí, guarda, a que horas estamos da noite? Lembra do Salmo 74? Há um clamor lindo nesse Salmo, e que nos toca, que penetra, e nos inquieta. Quando o salmista diz assim, já não temos nossos profetas. Tem uma versão que diz assim, nós não temos nem placas, que nos diz para onde estamos indo. Na versão atualizada, corrigida, diz assim, não temos profetas. Não temos aqueles que possam nos dizer até quando. Impressionante isso, irmãos. A necessidade que nós temos de irmãos que possam nos dizer a que horas estamos da noite. Que possam nos advertir da nossa indiferença, da nossa frieza. Este é o papel dos profetas. Este é o papel dos mestres. Que o Senhor levante e desperte no meio do seu povo estes dons, estas dádivas dele para a sua igreja. Agora permita-me avançar um pouco sobre um outro tema que eu quero deixar com vocês antes de terminar. Convido vocês a abrirem suas Bíblias aqui no livro de Apocalipse. Deixe-me saltar para mais um ponto. Este ponto, meu desejo era linkar este ponto com a mensagem de ontem. Porque nós vimos ali muitas questões negativas sobre a situação, a condição espiritual do povo nesse tempo. E a importância de que haja homens com forte encargo da palavra, que venham inflamar o coração do povo de Deus, advertir, com a vara, com o cajado, que Deus possa nos disciplinar, mas também nos conduzir, que haja uma direção de Deus, através do ministério da sua palavra, para que sejamos todos nós conduzidos aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Porque esta hora, irmãos, é uma hora de densas trevas. Nós podemos dizer, dentro do nosso contexto em nosso país, as mudanças que têm ocorrido na sociedade, a intensificação das obras das trevas, o profundo esfriamento espiritual, a indiferença. E nós sabemos que tudo isso tem a ver com o desprezo, o abandono à palavra de Deus. E Deus nunca deixa de falar ao seu povo. Mesmo quando a nação, o reino do norte, Israel, estava prestes a ser levada para o cativeiro da Síria, no ano 722. Veja que 200 anos, Deus falou com essa nação, durante 200 anos, Deus esteve falando com a nação de Israel. Olha a história dos últimos profetas, especialmente Amós e Oséias. Especialmente esses dois profetas. Leiam estes livros. Vejam o peso das palavras do Senhor. Veja o teor.
veja a insistência, veja o coração de Deus, porque no livro de Oséias, o coração de Deus é visto de maneira escancarada, mas o povo não ouviu, o povo não atendeu, aquela nação não se voltou. 200 anos, irmãos, não é pouco. Deus procurou atrair a nação de Israel, o reino do norte. Isso tem que falar alto ao nosso coração, porque tudo que o nosso amado Pai está fazendo nesta hora é tentando atrair a noiva do seu filho para Ele mesmo. O que Deus está fazendo conosco nesses dias aqui, em todas estas sessões, de manhã e à noite, é atrair o nosso coração à sua voz, a amar a sua palavra, a ver nessa linda exposição histórica todo o conteúdo, todo o teor da experiência, das verdades, dos princípios, das exortações, das consolações que nós necessitamos para a nossa vida, de nos alimentarmos dessa palavra, neste momento tão delicado da nossa caminhada espiritual. Deixe-me encerrar essa sessão vendo algumas reflexões sobre a igreja de Laodiceia, porque tem tudo a ver com a história de Josias. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: isto diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Porque dizes, eu sou rico, e estou enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade. E não sabes, eu vou ler conforme está na minha versão, e não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que sejas ricos, e vestes brancas, para que cubras, e não fique descoberta a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e corrijo a todos que amo. Seja, pois, zeloso, e arrepende-te. E eis que eu estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, dar-lhe-ei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, eu sei que essa é uma carta que, se você ler de maneira mais contemplativa, você fica profundamente assustado com o teor destas palavras. Nós vamos ver nessa carta o Senhor dizer algo tão duro para a sua igreja. Alguns irmãos, quando eles configuraram cada uma dessas cartas, a história da igreja, eles concordaram que a igreja de Laodiceia é uma figura da igreja dos últimos dias. Alguns irmãos, eles tomam as 4 últimas igrejas. E se você pega Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, essas 4 igrejas, elas configuram perfeitamente aos grandes movimentos que constituem a realidade de maneira geral da igreja dos nossos dias. É algo impressionante se você observar cuidadosamente essas 4 igrejas: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vemos aqui, irmãos, que é uma advertência para esta hora. Mas como entender essa carta? Você vê que as palavras de Deus são palavras duríssimas. Só chega a dizer que ele está a ponto de vomitar esta igreja da sua boca. Isso tem que doer, isso tem que levar o nosso coração a um desespero. Como é possível o Senhor dizer para a sua igreja: a igreja não é a casa de Deus, a igreja não é o templo de Deus, a igreja não é constituída dos filhos de Deus, dos regenerados.
Então, como esta igreja pode ser vomitada? O que aconteceu, irmãos? Nós sabemos que é uma advertência, é uma dura exortação. O grande problema, irmãos, é que nós temos dificuldade de confrontarmos com a nossa realidade. É melhor passar uma maquiagem, é melhor colocar uma máscara, do que enfrentar a realidade como ela é. E de maneira geral, eu me incluo aqui, de maneira geral, nós precisamos sim, irmãos, ver a nossa condição à luz da carta à igreja de Laodiceia. O que aconteceu, irmãos? O Senhor diz para essa igreja que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega, sua nudez estava exposta. Mas à medida que o Senhor é duro, Ele não pode esconder o seu amor, porque Ele é amor. Ele disse, eu falo tudo isso, eu estou repreendendo, é porque eu vos amo. Existe uma figura nessa igreja que talvez revele para nós a sua triste condição espiritual, é que o Senhor nela está de fora. Tem pessoas que veem nesse versículo 20 alguma coisa positiva. Esse versículo 20 não tem nada de positivo. O lugar do Senhor não é batendo na porta, a casa é dele. Se a igreja é a casa dele, é a casa dele, por que ele está fora dessa igreja e não tem a chave? Ele perdeu os seus direitos na sua casa? Ele perdeu os seus direitos, ele perdeu sua centralidade, ele perdeu o seu lugar. Esta figura tem que estremecer o nosso coração. O Senhor está de fora. Então vamos conjugar isso com um versículo que está em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará. A palavra que guardar é tomar em estima, em zelo. É como se você pega uma coisa que você não quer que ninguém toque, estrague, suje e coloque num lugar alto. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Se o Senhor perdeu o seu lugar nesta igreja, ele está de fora, é porque o amor à sua palavra foi perdido. Conjugue, coloque esse texto, porque ele vai jorrar luz. Por que o Senhor está fora de Laodiceia? Então o versículo 23 de João 14 vai nos mostrar, porque a sua palavra não é amada, ele está fora. Se nós amarmos a sua palavra, o Pai nos amará, e o Pai virá e fará de nós a sua morada. E se você for criterioso na hermenêutica, você sabe que esse versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 14, ele tem como contexto o assunto casa de meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então você vê, Deus tem uma casa que tem muitas moradas. E a grande característica desta casa é o amor à sua palavra. Isso quer dizer, a grande característica da casa de Deus é que a sua palavra não está em escombros. A sua palavra tem toda centralidade, assim como ele deve ter toda centralidade na casa. Quando a palavra perde a centralidade, o Senhor fica fora. Esta é a triste figura de Laodiceia. E como nós podemos argumentar de maneira mais consistente este assunto? Se nós queremos estudar a carta à igreja de Laodiceia, aqui em Apocalipse capítulo 13, é imprescindível que nós estudemos a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ela tem uma ligação íntima e direta com a igreja de Laodiceia. É importante todos nós sabermos disso. Então, por favor, vamos aqui a Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Não vamos ter tempo de nos dedicar a algumas particularidades aqui, mas encorajo vocês a agarrar com todas as forças as particularidades destes versículos que nós estaremos lendo. Colossenses capítulo 2. Porque Paulo tinha uma conduta, um estilo, que foi criticado por muitos. Eles chamavam Paulo de anacoluto,
Diziam que Paulo cometia muita tautologia, excessos de palavras, sem sentido. Às vezes com uma palavra ou duas no máximo, poderia-se descrever algo. Então Paulo, ele acumulava superlativos a superlativos. Ele tinha certos exageros literários que não se deve usar de forma alguma. Qualquer escritor, por mais simples que seja, cometeria os erros que Paulo cometeu. Então eles criticam Paulo pelo seu estilo, pela sua maneira de escrever. Mas, se nós, irmãos, entendemos que Paulo cometeu esses exageros, e existem muitos, um deles, no texto que o nosso irmão Christian usou ontem, na conclusão da palavra, quando Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 9, você vai ver que ele usa 6 vezes frases ou palavras para descrever o poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus. Isto para eles é um absurdo. Paulo diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quer dizer, 6 palavras para falar de um poder. Então, todas as vezes que você se deparar com esse comportamento literário de Paulo, eu falo para você, encorajo você, pare, gaste o máximo de tempo até você conseguir extrair toda a força do que ele quer falar. E aqui ele vai cometer, para muitos erros, para nós, uma glória. Porque quero que saibais que luta tão dura tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia. Irmãos, Paulo batalhou por Laodiceia. Paulo lutou por essa igreja. Você precisa ver isto. Sente o coração do Senhor naquela carta, tendo aqui as batidas dele. Então nós não podemos desvincular uma coisa da outra. Se nós queremos entender a carta, a igreja de Laodiceia, nós temos que entender esses textos, temos que entender Colossenses, com luta. E aqui diz, luta tão dura, tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que nunca me viram pessoalmente, para que sejam, aí vem, consolados, seus corações, unidos em amor, até alcançar toda a riqueza da plena certeza da compreensão. Parece um exagero, irmãos. A fim de conhecer bem o mistério de Deus, Cristo. Irmãos, não temos como entrar nisto, mas a palavra Cristo no Novo Testamento não é uma palavra simples, irmãos. O mistério de Deus, Cristo. Ele está falando que ele travava uma luta pela igreja de Laodiceia, para que eles tivessem a plena certeza da convicção do mistério de Deus, Cristo, mistério de Deus. Talvez nós podemos dizer que, naquilo que concerne o ápice, o apogeu da revelação, da grandeza, do supremo propósito de Deus, em seu Filho Jesus, nós podemos encontrar nessa palavra Cristo. Cristo não é simplesmente o sinônimo de Messias, para a igreja não é, irmãos. Pedro disse para Jesus, para o Senhor, quando ele perguntou lá em Mateus 16, lá nas nascentes do Jordão, que diz os homens que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo. E Jesus disse, Pedro, não foi você de si mesmo que teve essa compreensão, foi o Pai que te revelou, porque a compreensão de Cristo, irmãos, não pode nascer na mente do homem. A compreensão de Cristo só pode ser absorvida pela uma revelação celestial. E Paulo teve. No caminho de Damasco, ele viu Cristo na essência daquilo que ele é. Por isso, boa parte da sua vida e ministério foi dedicada a esta palavra, Cristo. Ele usava uma frase com muita frequência, em Cristo. Porque tudo se resumia aí, em Cristo. Nele estava escondido todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Em Cristo está a plenitude de Deus, porque Cristo é a plenitude de Deus. Não é pouco, irmãos. E foi justamente isto que Laodiceia perdeu. Paulo batalhou tanto para que eles tivessem a compreensão desse mistério. E eles perderam. Lá no caminho de Damasco,
quando ele encontrou com aquele homem que ele nem sabia que estava vivo. Para ele, aquele homem, Jesus, estava morto em Jerusalém, sepultado. E aqueles translocados do caminho, pregando a ressurreição por todos os lados, dando testemunho de ressurreição de um homem que estava morto. E quando ele cai ali cego, ele ouviu, e por meio do ouvir veio a visão celestial. E atônito, ele pergunta: quem és tu, Senhor? O Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava ali destronado, desmoronado, caído. Ele faz uma pergunta muito importante: quem és tu, Senhor? A palavra Senhor que ele usa ali é uma palavra que no grego só era usada para César e por mais ninguém. Esse foi um dos grandes conflitos da perseguição, porque os cristãos nunca diziam que César era Senhor, eles só diziam que Cristo era o Senhor. E isso moveu o ódio de César contra os cristãos. E Paulo pergunta assim: quem és tu, Senhor? E ele diz assim: Ego emi Yeshua. Ele diz: eu sou, eu sou. Para Paulo não havia outro eu sou. Paulo só conhecia um eu sou. Para Paulo o único eu sou estava lá, impassível, no seu trono de glória. Ele estava lá. É aquele de Êxodo 3, somente aquele de Êxodo 3 era o eu sou, não havia outro eu sou para Paulo. Aquele que diz para Moisés: eu sou o que sou, eu sou único, eu sou incomparável. Para Paulo só havia esse. Agora aquele ser aparece para ele e diz: eu sou Jesus. Naquele dia ele viu que Jesus e Deus eram uma pessoa, que ele era Deus com Deus. Mas não somente isso, a quem tu persegues. E aqui ele viu o mistério Cristo. Ele viu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Aí naquele dia ele viu que o cabeça estava no trono e o seu corpo estava na terra. Aí ele escreve assim, em 1 Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo um, constituem um só corpo. Aí ele conclui o versículo assim: assim também com respeito a Cristo. Ele define Cristo como um corpo constituído de muitos membros. O cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Foi o que o nosso irmão ontem concluiu a palavra dizendo. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa, que enche todas as coisas. Estão vendo, irmãos? A igreja de Laodiceia perdeu isso. Mais ainda, irmãos, vamos aqui para Colossenses capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Veja Colossenses 4,15. Aqui nós vemos uma particularidade da igreja de Laodiceia. Sabe qual, irmãos? Simplicidade. Uma das características visíveis da vida da igreja de Laodiceia era simplicidade. A irmã Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Um outro ponto, não vamos entrar nesse. Agora veja o versículo 16. Quando esta carta for lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E que há, observe, irmãos, e que há de Laodiceia, isto é, uma carta foi escrita para a igreja de Laodiceia. Nós não temos essa carta aqui. Nós não temos. Já apareceram algumas cartas na história. Ninguém pode afirmar com segurança se essas cartas foram divinamente inspiradas por Deus. Mas o certo é, sem entrar nessas discussões, é que nós não temos a carta à igreja de Laodiceia, temos a de Colossenses. A carta à igreja de Colossenses teria que ser lida pelos irmãos de Laodiceia, e a carta à igreja de Laodiceia deveria ser lida pelos irmãos de Colossos. O que aconteceu, irmãos? A igreja de Laodiceia perdeu a sua carta. Não sabemos o que aconteceu. O que sabemos é que ela não está aqui. Ela não compõe o cânon sagrado. Irmãos, isso é sério.
Porque agora nós conseguimos entender. Estes textos nos dão uma clara visão do que realmente significa a carta à igreja de Laodiceia. Esta igreja, ela perdeu a palavra, ela não guardou o bom depósito. Nesta igreja o Senhor está de fora. Veja a situação aqui, se não se configura muito perfeitamente ou muito perfeitamente com os dias de Josias. A casa de Deus em ruínas e a sua palavra em escombros. A igreja perdeu o bom depósito, Cristo está de fora, batendo na porta. Isso tem que esmagar o nosso coração, irmãos. Esse assunto é sério. Nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor. Nós não podemos ser meramente ouvintes. Nós temos que ser cuidadosos ao ouvirmos a palavra do Senhor. Ele está lá batendo e aquela igreja não abre. Veja, se você fazer uma leitura paradoxal entre Filadélfia e Laodiceia. Em Filadélfia a porta está fechada, mas em Laodiceia a porta está fechada, mas em Filadélfia a porta está aberta. O Senhor diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Embora tendes pouca força, não negastes o meu nome. Esta é Filadélfia. E se você lê Laodiceia, tem um detalhe, parece que imperceptível, mas o Espírito pode nos mostrar, como de fato nos mostra aqui. Se você segue lendo, irmãos, a carta à igreja de Laodiceia, aí termina esta carta, termina o Espírito dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termina. Qual é o versículo seguinte? Você pode olhar o versículo seguinte, capítulo 4, versículo 1, de Apocalipse. Veja com cuidado. Depois disso, vi uma porta aberta no céu. Olhe bem, irmãos. Ele vê uma porta aberta. Ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, com uma pedra de jaspe transparente. Que coisa impressionante é essa, irmãos? Aqui em Laodiceia a porta está fechada, mas quando você olha a sequência, você vê uma porta aberta. Essa porta está aberta no céu, mas ela não está aberta na terra. Se você estuda o assunto casa de Deus, começando em Gênesis, especialmente aqui no capítulo 28, quando Jacó tem aquela visão daquela escada, ele via que aquela escada, ela tocava os céus na terra, havia uma porta aberta no céu, e havia uma escada que tocava na terra. Aí ele diz: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Que definição linda, irmãos. A definição aqui é que a igreja é a casa de Deus, é a porta dos céus na terra. O que isso nos mostra é que existe uma porta aberta, desde o trono de Deus até a sua casa na terra. O governo de Deus se manifesta na terra, por meio do seu povo, da sua casa. Mateus 18 diz: o que for ligado na terra terá sido ligado no céu, o que for desligado no céu terá sido desligado na terra. Você vê essa conexão dessa porta, mas em Laodiceia a porta está fechada. E por que a porta está fechada? Acabamos de ver que a porta está fechada porque essa igreja perdeu o depósito da palavra. Ela perdeu aquilo que o Senhor lhe confiou da sua palavra. Quando a igreja perde este compromisso, essa seriedade com a palavra, é como se essa porta se fecha, é como se o Senhor fica de fora. Isso é sério, irmãos. Nós jamais podemos ler a carta à igreja de Laodiceia e ficar apenas repetindo o que está nela. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para ver algo a mais. Porque se nós conseguirmos ver algo a mais, nós vamos conseguir tocar exatamente na condição que nos cerca. Nós vamos ficar incomodados, nós vamos ver na luz do Senhor a nossa condição.
Nós vamos nos olhar pelo espelho da palavra do Senhor. Aí nós saberemos qual é o caminho da oração que nós devemos fazer aos pés do Senhor. Porque o Senhor não pode ficar fora. A casa é dele. Deixe-me concluir rapidamente, mostrando um quadro para vocês que jorra luz sobre a situação de Laodiceia, aqui no livro de Cantares, capítulo 3 e o capítulo 5. Cantares de Salomão, e aqui nós vamos concluir. Deixe-me mostrar isso porque é urgente, é necessário. É a mesma figura do Senhor fora. Você vai ver que é a mesma noiva. Então no capítulo 3, do livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos, eu vou ler alguns textos e encorajo vocês a continuar estudando, fazendo essa comparação desses dois capítulos, 3 e 5. Então veja: pelas noites procurei em meu leito aquele a quem ama minha alma, procurei-o e não achei. E disse: levantarei agora. Então ela procurou o seu amado. Quando ela não achou, o que ela fez? Ela levantou rapidamente e disse: darei voltas pela cidade, pelas ruas e pelas praças, procurarei aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondam a cidade, e disse: vistes aquele a quem ama minha alma? Apenas passei deles um pouco, logo achei aquele a quem ama minha alma. Olha que palavra linda, agarrei-o. Essa palavra no hebraico é muito forte. Agarrei-o com todas as minhas forças. Agarrei-o e não o soltei, até que o introduzi na casa de minha mãe, na alcova daquela que me deu a luz. Conjuro-vos, ó donzelas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não desperteis nem façais velar o meu amor até que o queira. Esta noiva, ela ama o seu amado. Se ela levanta à noite, ela não vê o que ela faz, ela se desespera, ela arrisca a sua vida até encontrá-lo. E quando ela o encontra, ela o agarra, ela o atrai para a sua recâmara. Agora veja que no capítulo 5 nós vamos encontrar a mesma noiva. Olha o que diz, começa assim o versículo 2: eu dormia, mas o meu coração velava. É a voz do meu amado que chama: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, perfeita minha. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos cheios da gota da noite. Despi-me da minha roupa, como me vestirei? Lavei meus pés, como sujarei? Meu amado meteu a mão pela fenda da porta. Meu coração se comoveu dentro de mim. Levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilaram mirra, meus dedos mirra que corria sobre as maçanetas do ferrolho. Abri a meu amado, porém meu amado se tinha ido. E atrás da sua palavra, atrás do seu falar, saiu minha alma. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas, me espancaram. Bateram-me, feriram-me, tiraram meu manto, os guardas do muro. Conjuro-vos, ó donzela de Jerusalém, se achardes o meu amado, peço que façais saber que estou enferma de amor. Você viu? Dois quadros, a mesma pessoa, ou as mesmas pessoas. No primeiro, quando ela percebeu que ele não estava, ela se desesperou e correu atrás dele, até achá-lo. Agora ele vai até ela, a porta está fechada. Ele bate, ele chama, mas ela não abre. E por que ela não abre? Porque ela está dormindo. Dormindo o sono da apostasia, da frieza, da indiferença. Ela pensou: como que eu vou levantar, vou sujar meus pés? Ela pensou nela, não nele. Seu coração não estava mais nele. O seu coração estava centrado somente nela. O seu amor não é mais o mesmo, o seu amor esfriou. O seu falar não atraía mais ela. Quando ela se levantou, ele já tinha ido, e ela o procurou e não o achou. Em consequência disso, ela foi ferida, ela foi espancada. Irmãos, o Senhor está nos chamando, Ele está batendo na porta.
que nós possamos abrir a porta e gritar e dizer: entra, Senhor, a casa é tua. Que a tua palavra tenha primazia. Se eu não tenho dado o lugar devido para a tua palavra, ajuda-me. Esta é uma hora de arrependimento. É a hora de nós rasgarmos o nosso coração e pedirmos perdão por termos colocado a palavra de Deus em segundo plano. Por permitir que o secularismo, que a falta de tempo, que o trabalho, que o entretenimento e tantas coisas do nosso dia a dia roubasse a nossa comunhão com a palavra. E depois nós cantamos que amamos o Senhor. Como podemos dizer que amamos o Senhor? O Senhor nos deu algo tão perto, algo tão acessível, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos expressar o nosso amor a Ele, para que nós pudéssemos nos dedicar a Ele, consagrar a Ele, viver para Ele. Ele nos deu sua palavra, e na sua palavra nós podemos aproximar dEle, nós podemos ter comunhão com Ele, nós podemos expressar o nosso amor a Ele. E queremos fazer isso por meio de outras coisas. Queremos cantar o nosso amor para Ele. Não adianta você cantar o seu amor para o Senhor se você não ama esta palavra. Se você não tem intimidade com ela, qual a intimidade que você tem com Ele? Que o Senhor nos desperte, irmãos. Que o Senhor nos ajude nesta hora. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos. Pedimos a tua ajuda e o teu socorro nesta hora. Primeiro, Senhor, nós pedimos a Ti, levanta trombeteiros entre nós, Senhor, para que nós não venhamos ouvir o som incerto da trombeta, mas que nós venhamos ouvir o som divino, celestial da Tua trombeta nesta hora. Trombeteiros que possam nos dizer a que horas nós estamos da noite. E, Senhor, guarda-nos de sermos uma Laodiceia, insensível, fria e indiferente. Ó Senhor, nos guarda desta frieza e indiferença, que é uma forte característica da apostasia dos nossos dias. Dá-nos o coração de Filadélfia. Senhor, fica à vontade entre nós. Senhor, a casa é tua, a chave é tua, a autoridade é tua, a centralidade é tua, Senhor. Que a tua palavra tenha em nós toda a centralidade, que ela ocupe em nós o lugar central, porque só assim nós podemos, ó Deus, ter absoluta certeza do lugar que o Senhor ocupa em nossas vidas. Nós te rogamos nessa hora, ajuda-nos, Senhor. O Senhor conhece e sonda os nossos corações. O Senhor sabe quantos corações estão nesta manhã aqui trancados e o Senhor está de fora batendo. Senhor, que esse bater de hoje seja o suficiente para nos tirar do sono, para que nós venhamos a sujar os nossos pés, fazer o que tiver que fazermos, Senhor, para abrir a porta desesperadamente, para que o Senhor entre, para que o Senhor tome o teu lugar, para que o Senhor possa fazer esta ceia, celebrar conosco um jantar à luz de velas. Ajuda a tua igreja nesta hora, Senhor. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém.